meu nome é Ana Carolina Francisquete da Costa, eu tenho 29 anos. Eu nasci no interior de São Paulo, em Votuporanga, uma cidade que fica a uns mais de 500 quilômetros daqui. Até os 5 anos eu morei na zona rural de lá, depois eu fui morar na cidade. A minha família toda mora lá, toda, né? E aqui em São Paulo eu moro, assim, sozinha no caso, né? Sem a minha família, não tem ninguém que mora aqui, moro com o meu companheiro. E a minha família, ela, na verdade, também era da zona rural. Na parte da família da minha mãe, algumas pessoas vieram no início do século XX, meio que para italianos que vieram para trabalhar no café, né? E aí, enfim, a nossa família vem mais dessa origem mesmo. E nem sei o que falar. Como que era a vida lá no interior com a sua família? Era bem tranquila, assim, a cidade, até quando eu fiquei morando lá, eu morei até os 17 anos, ela tinha 80 mil habitantes, então uma cidade bem pequena, né? A parte da família da minha mãe, tanto da minha mãe quanto do meu pai, sempre trabalharam com agricultura, né? E depois foram para a cidade, e aí tiveram até problemas para conseguir se fixar, porque não sabiam fazer outra coisa, né? Então, enfim. Aí meu bisavô foi trabalhar como carrinheiro, essas coisas, né? E a minha avó era lavadeira, enfim. A minha mãe, ela estudou, mas ela não conseguiu fazer faculdade, meu pai também não, né? Eles fizeram o ensino médio, todos na escola pública. Daí a minha mãe foi trabalhar num banco, meu pai continua até hoje trabalhando num sítio, né? Com agricultura e tal. E eu tenho um irmão e... Enfim... E a vida lá era bem tranquila, né? Eu e meu irmão, a gente estudou em escola particular lá, né? Numa escola particular. E com uma formação bastante... hoje, né? Como educadora, eu consigo ver uma formação bastante deficitária, né? Bastante focada em resolver provas, né? E não... Assim, a formação humana mesmo acabou ficando bastante de lado, né? Mas... Foi com essa formação que eu consegui ingressar na universidade, né, aqui em São Paulo. E eu vejo que, assim, a escola, ela era bastante conteudista, né, enfim, a escola que a gente estudou. Não havia muita diversidade, quer dizer, havia, mas nem tanto, né, e em termos raciais, né, em termos da sexualidade, sim, né, mas em termos raciais, não. Né? E a própria cidade, a minha cidade, a gente observava que essa diversidade não era muito presente, essa diversidade racial, enfim, étnico-racial não era muito presente e era mais presente nas áreas periféricas, né, na cidade, enfim. E essa escola, como era uma escola de classe média baixa e algumas pessoas de classe média alta, estudavam todos juntos, né? Mas essa diversidade não acontecia muito. E eu lembro que, assim, durante a minha adolescência, a maioria dos meus amigos, hoje eu me considero bissexual e os meus amigos, a maioria, no meu núcleo mesmo de amigos, eram homossexuais e meninos, né? E, assim, foi através de EDE que eu consegui perceber o quanto eles eram discriminados, porque na minha memória, assim, afetiva não, eles não eram discriminados, porque eles sempre eram bem inseridos, mas depois eu comecei a perceber que eram com as meninas, né? E eu lembro que, por exemplo, na educação física, eles não faziam educação física com os meninos porque era futebol, era só futebol para os meninos e para as meninas eram outros esportes, né? E aí eu lembro que eles faziam sempre a educação física com a gente, né? Então eu pensava, legal, né? Pelo menos eles podiam escolher. Mas na verdade é porque eles eram discriminados no grupo, né? Então, e o professor, e conversando com ele sobre isso, depois que eu fui fazer o GDE, eu falei, gente, e meninos, como que era, né? Porque a gente continua sendo muito amigo, né? Aí eu comecei a rever isso, né? Como que era pra vocês, né? Enfim, aí eles, o professor ficava zoando a gente, né? Enfim, a gente jogava vôlei com vocês, né? Porque a gente não se dava bem com futebol, então, mas o professor ficava com essa, né? Agora, entre nós, parecia que não tinha nenhum problema, né? Entre mim e eles, obviamente, com as outras meninas, né? Então,
Eles eram super enturmados, enfim. Mas isso já demonstra, né, esse preconceito, né, que existia, né, e que às vezes a gente passa achando que não existia, né. Então, entre a gente, acho que a gente começou a descobrir isso juntos, né, então tinha essas coisas, pô, será que eu sou normal, será que eu não sou, né, mas a gente é normal, sabe, a gente tá feliz e então é normal, né, assim, mas entre nós, e aí eu noto que, assim, depois, as outras pessoas da escola assim, a gente, por exemplo, a gente tinha um grupo que era mais inserido nessa questão da diversidade sexual, né? E, querendo ou não, professores que também eram gays tinham amizade com a gente. E como era uma cidade, não sei se era da cidade interior, o que era, mas era uma vivência diferente, né? A gente, na adolescência, saía com os nossos professores, assim, pra, sei lá, ir pra bar, balada, sabe? A gente tinha uma vivência, mesmo sendo adolescente, a gente tinha essa vivência e a gente tinha essa vivência com esses professores. Não por acaso, né? Acho que por afinidade, enfim. A gente não falava sobre isso na escola, mas tinham alunos que falavam dos professores, né? Dessa questão da sexualidade dos professores, falavam, sim. Mas pra gente isso não era uma questão, né? Enfim. Eu lembro também que eu tive um episódio em que eu vi o racismo declarado de uma professora, né? Que, assim, tinha poucas pessoas negras nessa escola. E eu namorei, quando eu estava na 8ª série, né? Eu tinha 14 anos, eu namorei um menino que era negro e que estava na escola. Ele estava no colégio, na época no ensino médio, eu na 8ª série. E aí eu lembro que a professora escreveu na minha prova, assim, parabéns, Kinder Ovo. E aí eu falei, que isso? O que ela quer dizer, né, assim? Eu lembro que na época isso me incomodou muito, assim. Eu falei, não, peraí, o que ela quer dizer com isso? Qual o objetivo dela, né? Ela tá... Eu achei que ela estava colocando uma coisa negativa, né? Só que eu ainda não consegui elaborar tudo isso e eu lembro que eu não tive coragem de falar pro meu namorado. Porque de alguma maneira eu achei que ele poderia se ofender. Quer dizer que eu já, de alguma forma, identifiquei que aquilo não era uma postura, né, enfim, correta da professora, né? Então daí você já tira mais ou menos como que era, né? E hoje é que eu consigo elaborar. E acho que essa elaboração, o GD me ajudou muito, né, a elaborar. Não sei se a gente pode falar sobre isso depois, né? Pode falar agora, se quiser. Tá. Bom, então foi isso, assim, mas foi uma vivência muito legal, porque a gente tentava atuar bastante na escola. A escola era um espaço bastante importante para nós, enfim. A gente se articulava bastante, né? Tinha uma vivência não só de estudar, mas também de tentar movimentar culturalmente a escola, enfim, né? E a gente tinha alguns professores preocupados com essas questões, né? De discutir questões políticas e, né, da realidade, enfim. Foi bacana, né? E aí, assim, eu sempre, principalmente no colégio, no ensino médio, que eu comecei a perceber que, bom, eu queria ser professora, né? Eu achava que isso era uma atividade super bacana, né? Super importante. E aí eu fiquei entre história e filosofia, e aí eu acabei decidindo por história, né? E aí eu prestei história, passei, né? Aí vim morar em São Paulo, quando eu fiz 18 anos, né? Eu ingressei na Universidade de São Paulo, e aí o mundo se abriu, né? Assim, foi uma coisa maravilhosa, assim. Foi um período difícil, né? Porque você sai do interior e vem pra cá, é outra sociabilidade. A sociabilidade nas grandes cidades é muito diferente, né? Eu não tinha amigos, então assim, até fazer amigos e tal foi um processo um pouco difícil, mas foi maravilhoso. Acho que a universidade pública, ela traz essa possibilidade de vivência com vivência política, né? Essa vivência de várias militâncias, de conhecer vários grupos, né? De possibilitar uma formação mesmo bastante completa, assim, né? Foi difícil, assim, né? Eu lembro que eu me sentia muito incapaz, né? Porque eu lia um texto e não entendia, né? Demorou muito, assim, para eu conseguir pensar, não, a história foi o curso que eu devia mesmo ter entrado. Acho que eu só fui gostar do curso no 3º ano.
porque eu lia e não conseguia entender os textos. Eu achava que eu não tinha, e realmente eu não tinha, né? Por mais que eu tivesse estudado numa escola particular e tal, era uma escola particular do interior, classe média baixa, e aí eu vi que tinham pessoas na minha turma que tinham uma formação extremamente erudita e estudaram em grandes colégios e tinham uma formação muito diferente, né? Até para se colocar, né? Acho que eu não conseguia nem falar na universidade. Não conseguia apresentar seminário, eu não conseguia expor a minha opinião, né? Não tinha essa segurança, essa autoestima, né? Acho que a minha formação ela não me deu essa autoestima. E aí eu lembro que foi um choque para mim, a escola, a história que a gente aprende na escola e a história que tá que a gente vai desconstruir toda essa história, né? Na verdade, na universidade. E foi crise, né? Uma crise para mim e para muitas pessoas. Eu conheci muitas pessoas que deixaram o curso, desistiram por causa disso. E eu lembro que o choque maior foi uma vez que um professor foi discutir um autor que falava que talvez que não existia a Revolução Francesa, né? Porque ele estava trabalhando o conceito de revolução e tal, né? Então eu falei, meu Deus, né? Se não teve isso, como assim, né? O que teve então na história, né? Enfim, foi incrível, né? Essa desconstrução foi incrível. Foi difícil, né? Mas foi bastante... acho que abriu... Eu falo que essa formação na universidade, né, em História, me deu lentes de enxergar o mundo que, assim, hoje eu não consigo me desvencilhar dessas lentes, assim, né? Então, esses temas sempre foram muito caros, assim, pra mim, né? Quando eu ingressei na universidade, eu também já ingressei num cursinho popular, primeiro como plantonista, né, professora plantonista, e depois como professora. E eu lembro que o cursinho era um laboratório de todas essas discussões. Então a gente convivia com pessoas que estavam engajadas em vários movimentos, né, tanto da diversidade sexual quanto das relações étnico-raciais, movimentos sociais. Então isso me despertou muita coisa, né? E aí eu lembro que, assim, essas das questões das relações étnico-raciais, eu acabei, de alguma forma, me engajando um pouco nessas questões e focando a minha formação bastante nisso, assim. Eu lembro que eu fiz História da Cultura Afro-Brasileira e depois fui fazer História da África, História dos Afrodescendentes, fiz matéria na Sociologia de Relações Étnico-Raciais, na Antropologia, na Letras também, de literatura africana, né? Então foi um tema que sempre me moveu bastante, assim, me interessava muito, né, por essas questões, pelos direitos humanos. Mas eu noto que ainda faltava para mim um pouco uma discussão mais sólida sobre relações de gênero, né, diversidade sexual, e eu acho que o GDE, ele me ajudou muito nisso, né? Acho que ampliou a minha formação e ampliou o meu repertório, né? Me deu um repertório mais, acho que uma formação mais sólida, né? Em relação a isso, aos autores, enfim, a essas questões, mas que já apareceu na universidade, né? Assim, a diversidade cultural, essas questões para discutir as culturas indígenas, isso de alguma forma eu já tinha, né? Um pouco na universidade, mas quanto a essas outras questões de gênero e sexualidade, acho que teoricamente foi o GDE que me ajudou, assim, nessa busca, né, por esse conhecimento. Então, é isso, assim, né, eu sempre quis ser professora, sempre vi nisso um potencial muito grande, assim, né, de transformação, e eu sempre me interessei na universidade, acho que tomei mais contato e sempre me identifiquei muito com essa concepção dialógica, né, da educação dialógica, do Paulo Freire, né, de valorizar os saberes, né, que vêm de outras fontes, né, o saber da experiência de vida. Eu tenho uma relação muito forte com a capoeira também, né, eu estou na capoeira há 10 anos e assim, de alguma forma, essa valorização dos saberes, né, que vem da experiência de vida, que vem da ancestralidade, também sempre foi uma coisa que eu procurei dialogar, né, tentar fazer esse diálogo. E eu sempre quis trabalhar na educação pública, né, então quando eu estava no último ano
da faculdade eu fui trabalhar no estado, né, na escola pública estadual, e sempre nessa tentativa de fazer esse diálogo, de valorizar os saberes dos alunos, de valorizar tentar buscar esse fortalecimento, inclusive, da relação entre os estudantes com a sua família, que muitas vezes não é letrada, né? Então, como fazer essa valorização desses saberes, tentar trazer essa família para a escola, né? Mostrar que ela é detentora de conhecimento e tal. Então, eu acho que a minha formação, ela me ajudou muito nisso, assim, né? De pensar a educação dessa maneira. Então, essa primeira escola, minha primeira experiência na escola formal, né, na educação pública, foi numa escola da região do Butantã, na diretoria do Butantã, próximo ao Parque da Previdência. Então, na verdade, a comunidade escolar, assim, a gente fala, a escola não tinha comunidade. Por quê? Porque ela era um local de passagem. Ela ficava num bairro um pouco de classe média, e aí ela recebia os alunos que vinham, tanto porque ela estava entre a Raposo Tavares e a Eliseu de Almeida. Então a gente recebia alunos, como era uma escola de ensino médio, a gente recebia os alunos que já conseguiam, então, ir para a escola sozinhos, iam de ônibus. Então a gente recebia alunos que vinham das comunidades aqui do Jardim João 23, do Jardim Arpoador, que são todos dessa região aqui do Butantã, são regiões mais periféricas, né? Do Jardim Jaqueline, mas aí a gente recebia esses alunos. Então, como ela não estava inserida dentro de uma comunidade, assim, atuante, no caso, eu lembro que a gente sentia falta um pouco da presença da família na escola, nas festas, nas atividades, mas os alunos estavam presentes, né? E era uma escola, e eu trabalhava como categoria O, né? Que é o contratado. E aí foi uma pena, porque eu peguei a licença de uma professora e depois ela voltou e saiu de novo. Então, quer dizer, as turmas ficaram sem aula e depois ela saiu, né? Quer dizer, então, aí eu voltei de novo para cobrir, né? Enfim. Mas eu fui muito respeitada, né? Nessa escola, pelos alunos, a minha relação com os alunos era maravilhosa, assim, eu gostava muito, né, do trabalho, enfim, com eles. Eu tenho contato com eles até hoje, e contato, assim, pessoal mesmo, já tive alunos que, professora, estou me separando e tal, e, me chamaram para conversar, sabe, sobre a vida mesmo. Então, já tive alunos dessa turma que foram para a universidade, né, e aí voltam, professora, tô fazendo um trabalho assim, me dá uma orientação bibliográfica, sabe? E eu fico super orgulhosa, né, assim, e tenho uma relação boa com eles até hoje. Encontro, né, porque muitos estão no mesmo bairro, né, eu continuo morando no Butantã, então me encontro com eles, né. Eu lembro que, assim, em 2010 eu ingressei nessa escola, no ano seguinte eu ingressei aí concursada, né, então em outra escola estadual na Zona Norte, e depois no ano seguinte eu ingressei na rede municipal, né, aqui. Então eu vou falar um pouco da experiência em todos esses lugares por onde eu passei na rede pública, né, sempre fui professora da rede pública. Eu lembro que, assim, nessa escola de ensino médio, eu trabalhei muito com relações étnico-raciais e foi muito legal. Eu lembro que era no ano da Copa, na África do Sul, então a gente trabalhou muito com a história da África e da África do Sul, do apartheid, enfim. A gente trabalhou várias questões, e inclusive a gente trabalhou muito numa perspectiva cultural. As culturas indígenas no Brasil e também as culturas de matrizes africanas, né? E inclusive religião. E eu lembro que eles fizeram seminários maravilhosos sobre isso. Assim, não houve intolerância, sabe? Todos trabalharam isso, inclusive os alunos evangélicos. Eles entenderam que a proposta era discutir culturalmente. A gente não estava ali fazendo proselitismo religioso, né? Então, foi muito bacana, né? Acho que foi um resultado maravilhoso. Eu lembro que muitas alunas que eram negras, que tinham o cabelo, né, afro, vieram depois dessas discussões, começaram a usar flor no cabelo, começaram a usar black. Algumas alunas que mesmo tinham o cabelo liso, quero usar trança. Então, a gente vê o impacto positivo aí, né, nessas questões.
eu lembro que, e nas outras escolas também, isso era muito discutido, principalmente quando eu trabalhei no Jardim Jaqueline, que a gente trabalhava na comunidade mesmo, né? A negritude era muito forte, a presença negra na escola era muito forte e tinha um grupo de professores que discutia muito essas questões, né, para a gente fortalecer, ajudar mesmo nesse fortalecimento da autoestima e da cultura, né, e do papel da população negra, né, na sociedade, enfim. E nessa escola que eu trabalhei no Jaqueline, a gente tinha um grupo de professoras que tinham muitas professoras lésbicas e professores gays e assim que eram casados e que eram assumidos e que os companheiros e as companheiras iam nas festas da escola, sabe? Os alunos também sabiam e foi muito legal para eles, assim. Isso fortaleceu também os alunos que tinham essa identidade, enfim, né? Diferente, assim, fugiam da heteronormatividade. Acho que isso dava uma força para eles, né? Então isso foi muito legal nessa minha experiência. E aí em relação aos direitos humanos, assim, também eu acho que foi legal uma vez um aluno, ele era do ensino médio e a gente falava sobre muitas coisas nas aulas de história, né? Lógico. E aí ele veio um dia falar para mim se ele podia falar comigo, ter uma conversa particular comigo. Aí ele falou que ele estava como liberdade assistida, que ele tinha ficado preso, né, na Fundação Casa, enfim, que ele tinha se envolvido com o tráfico, não sei o quê, e que ele não falava sobre isso na escola porque ele sabia que ele ia sofrer preconceito tanto da direção da escola. Eu não sei se ele era liberdade assistida mesmo, se a escola sabia disso, mas eu sei que ele não falava para os outros colegas, porque ele sabia que ele poderia sofrer, ser discriminado, enfim. E quando eu entrei nessa escola, todo mundo falou, o fulano, toma cuidado com ele, porque ele isso, ele aquilo, mas nunca ninguém falou que ele já tinha, né, enfim, sido preso e tal. Mas eu lembro que ele falou, poxa, eu fico feliz nas suas aulas, eu me sinto à vontade de falar isso pra você, eu acho que você não vai fazer nenhum mau juízo de mim, assim, sabe? E ele falou que é isso, que ele estava tentando outras possibilidades, né? Mas eu achei interessante, assim, eu fiquei muito feliz, assim, dele vir falar sobre isso e falar como era, né, a vida lá, quando ele, né, ficou preso, que eles sofriam diversas formas de violência e tal, né? Então, eu achei que, de alguma forma, ele me viu como uma pessoa que estava defendendo uma outra forma de vida e defendendo os direitos humanos, né, de alguma maneira. Olha, o GDE também foi pra mim, assim, eu falei, né, a história me deu uma lente de olhar o mundo e o GDE também, assim, me deu uma lente que, assim, difícil ser outra pessoa, né, assim, difícil olhar o mundo de outra forma. O que traz muita dor, mas também muita convicção de que a gente tem que defender essa diversidade com muito afinco e com muita convicção, né, na escola. Eu acho que, assim, a própria metodologia do curso, dos diários, né, e dessa reflexão que os diários propõem, eu acho que foi fundamental, porque a partir das temáticas que foram discutidas, como eu falei, acho que as relações étnico-raciais, de alguma forma, eu já tinha um pouquinho de arcabouço teórico, enfim, mas acho que ampliou muito minhas possibilidades de prática, né? Contribuiu muito. Mas acho que nessa temática das relações de gênero e da sexualidade, eu acho que foi incrível, né? Assim, eu acho que ampliou muito o meu repertório e me fez rever a minha vida mesmo. Porque é muito legal você poder ler um texto e não ficar só falando sobre o texto, mas você lê o texto, você vê o vídeo, você vê uma discussão e aí você pensar a sua experiência de vida. E aí eu acho que é muito mais... você atribui muito mais sentido e mais significado, né, na hora que você vai rever a sua prática também. Porque você está revendo a sua experiência de vida, a sua história e depois você consegue rever a sua prática, né? Você consegue refletir melhor. Não é uma coisa mecânica, né? É uma coisa que é uma reflexão que exige da gente uma abertura à desconstrução, né? Então, eu acho que o GDE me ajudou muito nisso, né? Essa coisa de você se abrir à desconstrução, né? Que essa construção entre... que pensa, né, o corpo
feminino ou masculino a partir do aparelho genital, né? E que tem que haver uma coincidência entre a identidade de gênero e a sexualidade, o quanto isso é uma construção histórica e social da sociedade moderna, né? Então, acho que isso foi incrível, porque a partir daí você se liberta, né? Você vê que a sexualidade não cabe em caixinhas, que o desejo não cabe em caixinhas, o afeto, a forma como as pessoas se veem, a subjetividade, isso não cabe, né, em caixinhas. A gente não pode querer que isso seja coincidente, né? Que isso é uma construção e que isso é uma imposição, né? Então, para mim, isso foi muito libertador. Porque até por mais que eu tivesse, né, conhecimento dessa sexualidade mais libertária, né, da gente pensar, não, a gente pode ser bissexual, a gente pode, assim, né, a gente não é uma opção, né, mas enfim, que as pessoas podem sim exercer essa sexualidade dessa maneira, né, de se ver como bissexual, como, né, lésbica, como, enfim, mas você olhar essa coisa da identidade de gênero e ver que isso é tão diverso, né, e que, poxa, você pode ser uma pessoa, uma mulher trans, lésbica, você pode ser um homem trans, né, gay, enfim, você não precisa, enfim, existem muitas possibilidades, né, e que isso é liberdade, isso é respeito, né, você se respeitar e conseguir existir no mundo de uma forma em que você se realiza, né, completamente. Então, eu acho que o curso me ajudou muito e os encontros presenciais também. Porque, infelizmente, como eu entrei mais no final, eu só pude participar, eu participei de 2, né, encontros. E assim, foi incrível, porque a metodologia do encontro, ela era tão rica quanto a metodologia utilizada durante o nosso momento de estudo enfim, à distância, né? Então, foi muito legal conhecer pessoas trans, né? Conhecer pessoas trans militantes, né? Que trouxeram muito conhecimento. Eu gostei muito de conhecer o Léo Barbosa, né? Para mim, assim, a gente é amigo até hoje, ele me convida para várias atividades que ele faz. Vou falar assim do que me marcou mais. Primeiro, esse encontro com o Léo, né? Que é um homem trans, ele é do IBRAT, né? Que é o Instituto Brasileiro da Transmasculinidade. Ele tem uma militância muito forte, né? E ele me ensinou muitas coisas. E assim, foi assim, eu cheguei para ele e falei, Léo, olha, você me desculpa a ignorância, mas eu queria entender um pouco melhor sobre essa questão sei lá, de como é essa identidade trans e essa identidade travesti? Por que a gente não coloca no mesmo, né, enfim, como é que funciona isso, né? Aí ele falou da perspectiva dele, enfim, me contou várias coisas, dividiu várias questões da vida dele, da dificuldade que foi para ele ser aceito no mundo, né? Como ele ficou sem emprego, sabe? Quer dizer, é uma batalha, né? Essas pessoas, só por elas existirem, já é um ato de resistência. Porque as violências que essas pessoas estão expostas, né? Porque assim, você pode até esconder a sua orientação sexual, mas como você esconde o seu corpo trans? Essa identidade de gênero você não consegue esconder, né? E então, essas pessoas sofrem muito, porque elas não são aceitas nem, muitas vezes, dentro da casa delas, e elas não são aceitas fora, né? E elas são sistematicamente violentadas, psiquicamente, fisicamente, moralmente, né? Tudo é negado a elas. Inclusive o direito de ser quem elas são, né? O direito de se olhar no espelho e dizer, não, eu me identifico como uma mulher, né? Eu nasci com um pênis, mas eu me identifico como uma mulher. Eu né, nasci com uma vagina, mas eu me identifico como... A minha identidade de gênero, ela é masculina, né? Então, e outras identidades, enfim. Então, para mim, foi muito legal conhecer o Léo, assim, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz de conhecer também a experiência de uma professora que ela falou, olha, eu tenho 60 anos, eu achei até que eu nunca mais já tinha aprendido tudo na minha vida, mas eu fiz o GDE e eu vi que eu tenho muita coisa para aprender.
e que inclusive era sobre relações ela falou sobre o trabalho dela com relações étnico-raciais, ela falou: hoje eu me reconheço como uma mulher negra. E isso foi muito emocionante, assim, né? E ela fez um trabalho na escola dela, e ela foi questionada, né, por algumas pessoas que eram evangélicas e que eram fundamentalistas, e ela mostrou: não, peraí, não é bem assim, né, vem cá, vamos discutir e tal. E a pessoa era uma mãe de uma criança, enfim, e a pessoa entendeu o trabalho dela e se reviu a posição, né? Então, o encontro presencial acho que foi muito legal para conhecer as propostas e projetos que as pessoas estão desenvolvendo e conhecer a militância de vida, né, das pessoas, conhecer novas experiências e novas pessoas, né? Então, o encontro foi muito rico para mim, assim. Então, eu acho que, no fim das contas, quem se dispôs a fazer o curso já está um pouco aberto à desconstrução, né? Então, as pessoas que estavam ali no encontro presencial, eu acho que, no geral, todas muito abertas, assim, à desconstrução. Eu, pelo menos, não consegui perceber resistências. Pelo contrário, o que eu pude perceber foram pessoas muito abertas à desconstrução, né? Muito emocionadas e muito sensibilizadas, assim, por todas as histórias que foram contadas. Porque o que eu vejo, no geral, nas discussões com pessoas que não estão abertas à desconstrução, é que se você fala de alguma coisa, você fala dessa diversidade, da necessidade da gente defender isso, né, e de que a equidade só vai acontecer se a gente defender essa diversidade, as pessoas sempre vão querer falar, não sempre, né? Mas no geral eu vejo pessoas que, se você fala de uma opressão, ela sempre vai querer trazer o quanto ela é oprimida também. E que isso não existe. Porque o racismo, ela sempre tentando fazer com que, novamente, invisibilizar essas opressões. Né? Não, o racismo não existe, porque eu também sou branco e eu sofro preconceito porque não sei o quê. Né? Não, homofobia não existe, porque, olha, eu também, né, sempre tentando trazer um discurso que vai invisibilizar essa opressão ou que vai desqualificar mesmo essa opressão, né? Então, eu não vi isso lá no encontro, eu não vi. Eu vi pessoas abertas à desconstrução e eu vi pessoas abertas a dizer, a também pensarem no seu lugar de fala, né? Porque eu acho isso muito importante e eu refleti muito sobre isso. Eu posso querer ser professora, discutir relações étnico-raciais, mas sem esquecer do meu lugar de fala, que é de uma pessoa branca. Então, a minha compreensão sobre o racismo, ela sempre vai ficar... Eu nunca vou conseguir compreender de fato, porque eu nunca vivi o racismo. Porque o racismo é um sistema de poder e, infelizmente, as pessoas brancas, nesse sistema, elas estão num lugar privilegiado, né, de privilégios. Num lugar, nessa hierarquia, nós somos a hierarquia dominante, né? Nós estamos no espaço dominante, por mais que, óbvio, vamos tentar, junto com a população negra, combater o racismo, mas falar em nome das pessoas, não. Podemos podemos apoiar a luta, né? Mas não falar em nome delas, né? E eu acho que isso ficou muito claro para mim, assim, né? Assim como acho que na luta contra o machismo, os homens são fundamentais e os professores homens são muito importantes nessa luta, na escola e tudo mais. Mas eles não podem falar em nome das mulheres, porque eles nunca vão saber o que é você sofrer com o machismo, né? Então, eles podem nos apoiar, eles podem apoiar nossa luta, mas nunca se colocarem como pessoas que sabem mais do que nós, porque eles não sabem, né? Vai ser sempre limitado. E, assim, outra coisa, eu acho que a possibilidade, e a gente tem que rever isso, a possibilidade que eu, como pessoa branca, tenho para entender o racismo, ela é limitada, e eu tenho que estar o tempo todo atenta para não de alguma forma reproduzir isso, não soar racista, não ser racista, né? Assim como os homens também acho que tem que estar bastante atentos para não serem machistas, né? Enfim, nas suas práticas, né? E eu acho que é isso, eu acho que o GDE me ajudou a ser mais atenta,
E, inclusive na minha prática, como professora, como mulher, para não reproduzir o machismo. Porque eu não acredito que as mulheres são machistas, né? Eu acho que elas reproduzem o machismo. Porque eu acho que a gente não pode falar que uma pessoa... As mulheres, elas são atingidas pelo machismo, né? Elas não se beneficiam do machismo, então elas não podem ser machistas. O que elas fazem é reproduzir, muitas vezes, né? Então eu acho que a gente tem que estar muito atenta a isso. E eu percebi que eu tenho que, na minha prática como professora, eu tenho que incentivar mais as meninas a falarem mais, a se colocarem mais, porque muitas vezes os meninos tomam o lugar de fala das meninas, porque eles são mais seguros, né? É como se o espaço público fosse deles, e a escola é um espaço público, né? Eu acho, eu considero. Então, eu acho que a gente tem que ajudar essas meninas a se empoderarem mesmo, a fazer a voz delas ser ouvidas, né? Fazer com que essas vozes sejam ouvidas e colocadas, e que elas não se deixem calar, que elas não se deixem ser interrompidas. Quantas vezes na escola mesmo, as professoras mulheres, nós professoras, vamos nos colocar e somos interrompidas pelos colegas, que acham que têm muito mais conhecimento do que a gente. Inconscientemente, eles muitas vezes fazem isso, querem interromper o tempo todo, né? E às vezes as mulheres se calam, porque a gente é tão interrompida que parece que o que a gente tem para falar não tem importância, né? E acho a escola um espaço que reflete essa sociedade, então o machismo, o racismo, o sexismo tá todo ali, né? A homofobia tá ali, então a gente tem que lutar contra isso também, né? Quantas vezes também, como professora, eu já sofri com o machismo por conta de alunos mesmo, né? Você sofre também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, estar muito atenta a isso para tentar desconstruir isso. Às vezes os alunos tentam, sei lá, eu já sofri uma questão uma vez na sala que eu fui exposta por um aluno que ele quis me humilhar, na verdade, falando da minha vestimenta, que na verdade ele não estava fazendo atividade porque a forma como eu estava vestida estava tirando a atenção dele. E na verdade não tinha nada de errado com a minha roupa. Ele quis me humilhar, na verdade, ele me humilhou, assim, perante a sala, tentou desestabilizar, enfim, né? Enfim, acho que a escola, ela faz parte dessa sociedade que a gente está tentando desconstruir, né? Então... Mas o que você fez, Aninha, com o aluno? Eu falei pra ele, eu só consegui na hora, assim, eu comecei a tremer. Eu só consegui olhar pra ele e falar, você me respeita. Só isso. E aí nunca mais ele conseguiu olhar no meu olho, assim. Depois, até o final do ano, ele abaixava a cabeça, ele não conseguia nem olhar pra mim. Então, acho que ele entendeu o recado, né, assim. E a sala ficou assim, meu Deus, o que ele falou, sabe? Então, acho que de alguma forma ele notou que a atitude dele foi extremamente, sei lá, opressora e vazia de sentido. E, assim, a gente tinha uma ótima relação, né? Ele não precisava fazer isso, né, enfim. Mas eu também já passei por outras situações, assim, de... enfim, uma vez eu questionei um gestor e ele simplesmente usou a palavra menina para me desqualificar, sabe? Ele falou, escuta aqui, menina. E aí, nessa hora, eu notei claramente que era uma questão não só hierárquica, mas uma questão... como essa menina, né, tá vindo aqui falar, questionar o meu trabalho, né, e isso foi claramente para mim uma situação de machismo, assim, né, ele quis se colocar como superior, como homem, como gestor, enfim. E assim, a gente tem que discutir essas questões na escola, né, é urgente a gente discutir, porque eu vejo que a gente está passando por um processo de ascensão do fascismo, assim, né? Acho que global, né? De vários retrocessos e de posições conservadoras, reacionárias, né? Que querem, que estão se voltando contra essa diversidade que foi tanto falada e tanto que a gente quis defender essa diversidade, a pluralidade dos saberes, das identidades, né? Das culturas. E há uma reação a isso, né? Atualmente é o que a gente vê, há uma reação. E, infelizmente, a gente percebe que a escola deveria ser o espaço de reflexão, que é o único momento onde você está com
com as crianças, com os jovens, com os adultos, né? Então, deveria ser um espaço de reflexão. E muitas vezes a gente não consegue fazer essas reflexões. E aí, como a gente se furta de alguns debates, esses debates eles vão ser realizados aonde? Né? Nas igrejas, ou nas redes sociais, que não tem um diálogo, né? As pessoas simplesmente falam, né? Descarregam o que querem dizer sem nenhum pudor, sem nenhuma, enfim, crítica do que está sendo falado. E nas redes sociais, no caso, né? Não há um diálogo. E nas igrejas, o que eu quero dizer é que, assim, ser religioso não é ser fundamentalista, né? A gente tem que defender isso com muita clareza, né? O que a gente quer é um Estado laico, é uma escola laica, né? Então, quando você se furta ao debate de algumas questões como essa na escola, o debate vai ser feito em outros espaços que não são laicos, que muitas vezes não estão defendendo essa diversidade, não querem essa diversidade, né? Então, se a gente deixar esse debate na igreja, de repente, para um pastor que normalmente vai defender uma família que é a família branca, cristã, né, onde há o homem e a mulher e os filhos, né, onde há uma relação heteronormativa, onde há uma relação machista, onde o homem vai se sobrepor à mulher, né? Então, se a gente deixar essa discussão ser feita nesses espaços, se a gente deixar que a discussão sobre a diversidade seja feita nesses espaços, não vai haver. Porque são espaços onde não se quer a diversidade. Né? A gente pode olhar para o nosso Congresso Nacional, vários parlamentares que vão com um discurso evangélico fundamentalista. Mais uma vez, ser religioso não é ser fundamentalista, mas há muitas pessoas que são de religiões fundamentalistas, né? De matriz cristã. Então, pessoas que estão endossando projetos que querem combater a diversidade. Tanto a diversidade de gênero, de sexualidade, quanto a diversidade racial. E aí você, com esses movimentos, escola sem partido e tudo mais, e aí se a escola não fizer esse debate da diversidade, não defender isso, o que vai acontecer? Na verdade, você tem toda uma violência que vai continuar acontecendo, que vai continuar se reproduzindo. E a gente sabe que no Brasil, o Brasil é um dos países que mais mata homossexuais e pessoas transgêneros, né? Pessoas trans, enfim. Então, e que mais mata, né? Assim, se a gente for ver, no Brasil você tem um índice, esse ano saiu, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Então, quer dizer, onde você poderia resolver esses problemas? Na escola, né? Fazendo essa discussão, fazendo a discussão onde os homens possam aprender que as mulheres têm que ser respeitadas, que elas não são objeto, né? Para você pegar, tomar à força, né? Que não é mercadoria, né? Você aprender diversas questões, é na escola que a gente tem que fazer esse debate. E se a gente não fizer esse debate, a gente vai continuar permitindo que as mulheres sejam estupradas, que elas sejam mortas pelos seus companheiros, né? Que a juventude negra seja morta, né, nas periferias, que a juventude negra, as crianças, os jovens e os adultos sejam excluídos da escola, que não contempla eles, né, numa escola que vai dizer que as religiões de matrizes africanas ou que a cultura africana, afro-brasileira, ela é menor, ela deve ser banida, né, onde essa criança não se vê representada, que a autoestima dela não é fortalecida, né? E isso exclui essa juventude, exclui essas pessoas da escola. Assim como as pessoas que fogem da heteronormatividade, elas são excluídas porque elas são violentadas na escola. As pessoas trans nem se fale. Voltam a estudar, talvez, na educação de jovens e adultos, né? Quando voltam, porque é um corpo que é completamente discriminado e a escola não está preparada para atender essas demandas. Né? Aí você tem lá o banheiro masculino e o feminino, e aí onde essa pessoa vai? Em qual banheiro ela vai? Né? Se a gente não discutir essas questões na escola, essas pessoas vão continuar sendo excluídas da escola, da sociedade no geral, e vão continuar sendo violentadas. Né? Então, assim, é urgente a gente fazer esse debate, é urgente a gente defender a diversidade e a equidade. Né? Ou seja,
uma igualdade em oposição à desigualdade, né? Ou seja, que as diferenças sejam contempladas, né? Que elas tenham acesso à mesma coisa e ao bem viver, né? Então, acho que a gente tem que combater esses projetos que, na verdade, só disseminam o ódio, né? Eles vêm para colocar uma única forma de viver, uma única forma que pode existir, que é você ser branco, você ser heteronormativo, cristão, né? Enfim, e onde o homem tem mais poder e tem mais acesso a bens, enfim, ao trabalho, né, do que as mulheres. Então, acho que é isso que a gente tem que combater. Eu acho que, assim, primeiro a gente tem que, em primeiro lugar, fazer essa defesa dessa diversidade, que agora está sendo tão atacada, né, e que os professores estão recebendo, inclusive, notificações extrajudiciais para tentar calar né, tentar, enfim, coibir esse trabalho. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que fortalecer isso com os professores, com a escola, saber como se proteger desses ataques, né? Primeiro, afirmar que nenhum plano municipal, nenhum plano estadual de educação, ele é maior do que a Constituição e que os tratados internacionais que o Brasil é signatário, né, de defesa dos direitos humanos e da diversidade. Primeiro, eu acho que a gente tem que fortalecer os professores nesse sentido, né, em saber que o que eles estão fazendo e falando é certo. É certo, assim, o que eu quero dizer que é um direito e um dever, né, de promoção dos direitos humanos dentro da escola. E eu acho que a gente tem que ter mais projetos que vão discutir as relações de gênero, que vão discutir a sexualidade, que vão discutir vão fazer discussões, né, das relações étnico-raciais, fortalecer a autoestima, né, da população negra, indígena, enfim, de toda essa diversidade. Eu fiz um projeto para discutir, na verdade, discutir educação, sexualidade e gênero, né, para a gente pensar, fugir um pouco dessa... eu vejo que muitas vezes, eu já trabalhei também, tenho trabalhado com formação de professores, eu vejo que quando a gente fala de sexualidade, as pessoas pensam muito numa perspectiva biologizante. Vamos falar da prevenção, né? Legal, acho que vamos falar da prevenção, mas do quê? Prevenção de DST e de gravidez. Ok, mas vai recair sobre quem? Sobre as mulheres, né? Quer dizer, a gente cobra que só as nossas alunas, a gravidez na adolescência é um problema que tem que ser evitado. Por quem? Só pelas mulheres? Só pelas meninas? Né? Então, a gente pode falar da prevenção, mas acho que a gente tem que pensar uma sexualidade que fuja dessa perspectiva biologizante e que trabalhe todas essas questões históricas e sociais, né? A gente pensar como é uma construção histórica, a gente culpabilizar as mulheres por todas essas questões da gravidez, né? Como se fosse única irresponsabilidade dela, né? Para a gente pensar também como essa prevenção de DST é feita como? Por quem? Né? Senão a gente vai também, muitas vezes, coloca o sexo entre pessoas né, de relações homoafetivas como se fosse uma coisa extremamente, como eu posso dizer, que foge da moral. Então, quem contrai DST são essas pessoas promíscuas, né? Então, como fugir disso? Eu acho que é realmente abordar a sexualidade numa outra perspectiva, que é histórica, que é social, que vai reconhecer, fazer uma leitura de como é que é a sociedade, como é que o machismo vai interferir nisso, né? Como que as nossas alunas, elas se relacionam com os garotos. Muitas vezes, essa coisa do ato de usar o preservativo ou não, muitas vezes é imposto pelo garoto não usar. E aí vem essa coisa, é uma prova de amor, não sei o quê. Quer dizer, existe uma relação de poder. Então, quais são as relações de poder que estão envoltas na manifestação da sexualidade? Né? Quais são os padrões? Como que as pessoas estão se relacionando com o próprio corpo? Então, eu propus um projeto que vai discutir a sexualidade pensando nessas questões, né? Para a gente poder ajudar na formação de jovens que vão poder exercer sua sexualidade com responsabilidade,
né, com igualdade, no sentido de que homens e mulheres com os mesmos direitos, né, tendo a mesma visão de que sim, os dois podem ter prazer. Muitas vezes isso fica restrito apenas ao homem, a gente sabe disso. Né? Então, como fazer essas discussões, pensando numa formação então, onde os jovens possam exercer sua sexualidade com respeito, né? Com igualdade, né? Com equidade, enfim, com liberdade, né? Para definir qual a sua orientação, né? Para manifestar a sua orientação sexual de uma forma tranquila, sem pensar que isso é errado, ou que é pecado, ou que a pessoa não é normal por causa disso, né? E também com responsabilidade, né? De saber, enfim, como se proteger, como respeitar o outro, né? Eu acho que é isso, com liberdade, com igualdade, com equidade, com respeito, enfim. Entender um pouco o que está... como essas relações não são apenas biológicas, né? A sexualidade, ela envolve o afeto, ela envolve o desejo, enfim, envolve angústias. Então, discutir tudo isso. Então, eu acho que primeiro os educadores têm que estar seguros, a gente como educadora tem que estar segura que isso é um tema legítimo. Né? Primeiro a gente tem que sentir que isso é um tema legítimo. Em segundo, eu acho que precisa se construir dentro da sala de aula para abordar isso, vínculo. Né? Vínculo, para você ter uma roda de conversa, para haver um diálogo sincero e franco. Eu acho que a educação já pressupõe isso, o vínculo. Né? Você tem que ter um vínculo com aqueles adolescentes, com aqueles jovens, né? Enfim, para que eles se sintam seguros para falar sobre as suas experiências, né? Sem ser julgados, né? Sem se sentirem julgados, enfim. Eu acho que a gente pode trazer algumas questões, como recurso metodológico, então eu acho que essa coisa do diálogo, da educação dialógica, ela é fundamental, né? Do vínculo, enfim. E eu acho que existem muitos trabalhos que a gente pode fazer de análise, né? Por exemplo, eu até tinha proposto no meu trabalho analisar alguns programas que a mídia coloca, por exemplo, onde se você fizer uma análise ali, todos esses valores eles estão sendo colocados, né? Colocando que a mulher é responsável pela gravidez, a mulher é a única responsável por contrair DSTs, sabe? Como se a prevenção fosse... A mulher é a única responsável por isso. Por exemplo, então a gente podia discutir essas questões, desmontar, né? Existem filmes também ótimos que estão discutindo essas questões, pautando a diversidade. E assim, tem um que eu assisti que eu gostei muito, um documentário que chama Vozeria, que ele vai trazer vozes dissonantes, né, desse movimento. Pessoas que são pessoas trans, mulheres negras, lésbicas, que estão atuando no cenário musical, enfim, na cultura. Então, pessoas que contam a história de vida. Porque eu acho que através da experiência e da história de vida, a gente consegue atingir melhor as pessoas, sabe? Quando elas contam, porque você humaniza essa pessoa. Né? A partir do momento que você vê, por exemplo, nesse Vozeria aparece a história da Luana Hansen, que é uma mulher negra, periférica, lésbica, ela é DJ, ela é MC, ela sofreu muito, ela participava de rinhas de MC e ela já sofreu violência de diversos homens, né? Que falaram, você quer ser MC, então tá bom, você quer ser homem, porque para ser MC você tem que ser homem, né? Então você vai apanhar que nem homem. E ela foi espancada, assim, né? E por vários homens. Então, assim, quando você vê aquela história, você humaniza aquela pessoa. Né? Você se identifica, você pode se identificar com ela, né? Então, eu acho que para discutir essa questão da sexualidade, eu acho que a gente tem que pautar as experiências, sabe? Eu acho que metodologicamente essa coisa de trazer as experiências, ela é muito rica por conta disso. Porque aí a gente vai tentando desconstruir a partir do que eles trazem. Porque, obviamente, eles estão muito cooptados por esse discurso dominante, né? Principalmente os meninos. Como eles vão querer desconstruir a posição deles se a posição dele é de privilégio? Né? Será que eles vão querer se relacionar com mulheres que são empoderadas? Que vão dizer, olha,
só vou transar com você se for com camisinha. Ou não vou transar com você. Não, né, que não se sentem submetidas a uma carência afetiva, né, por conta do menino, e aí vai ter que ceder aos apelos dele. Será que eles estão preparados para isso? Será que eles querem se relacionar com essas mulheres? Então, acho que isso é só muito diálogo, assim, muito debate em cima das experiências e desconstrução a partir do que aparece, sabe? Das falas que vão aparecendo. E acho que utilizar recursos como análises mesmo de algumas coisas que estão acontecendo, né? Fazer ponte, por exemplo, com essa coisa do Zika vírus, né? Que a gente sofreu aqui no Brasil. Várias mulheres foram abandonadas pelos companheiros porque as crianças nasceram com microcefalia. Então, quer dizer, você pega uma notícia dessa e vai discutir. Quantas crianças também não foram abandonadas pelos pais, né? Ou seja, essa responsabilidade de criação fica sempre para a mulher. Será que se a gente discutir com eles, eles não vão ser capazes de entender? A partir da experiência que eles também têm, né, de vida? Será que se a gente discutir, por exemplo, essa coisa... Fala-se muito do aborto feminino, mas não se fala do aborto masculino. Né? Será que se a gente discutir com eles isso, será que eles não entendem? Será que eles não vão rever a posição deles também? Não vão ser pais mais responsáveis, companheiros mais responsáveis e companheiros de fato? Não sei, eu fico pensando que é o diálogo, assim. Acho que o maior recurso é você criar um vínculo onde as pessoas possam falar das suas experiências e aí a gente vai desconstruindo a partir dessas falas que vão aparecendo, assim. Eu acho que isso é o principal. Como pessoa, eu me sinto muito grata, assim, né? Por todas as experiências que eu tive, assim, desde que eu entrei na universidade, assim, eu só tenho a agradecer tudo que eu aprendi, assim, acho que o conhecimento é infinito, né? E acho que a gente tá tudo, a gente tem sempre que se desconstruir. Acho que a cada dia a gente vai, se a gente está disposto a ser pessoas melhores, a tentar construir um mundo melhor, acho que a gente tem que estar disposto a se desconstruir. E não é fácil, né? Porque a gente vai ver o quanto somos falíveis, o quanto cometemos deslizes, falhas, e acho isso muito... É dolorido, né? A gente vê que a gente... Não é que a gente quer ser perfeito, mas que, sei lá, a gente tem muitas falhas e a gente tem que lidar com isso, né? Às vezes, quando, sei lá, numa aula, eu não consigo responder alguma coisa que acontece na hora, eu fico, poxa... Me faltou repertório, né? Mas assim, acho que tentar não ter tanta angústia em relação a isso, a gente está disposta a se reconstruir, a gente está buscando, então acho que isso é o fundamental, né? Acho que o Paulo Freire tem um livro que ele fala, agora eu esqueci o nome do livro, mas que ele fala muito dos saberes necessários à prática... eu esqueci agora. Mas que... Eu acho que uma das coisas que ele fala que é um dos saberes necessários, acho que é a humildade. A gente ter humildade para ver que a gente não é perfeito e que a gente é falível e que a gente tem que... E saber disso faz com que a gente se abra para essa desconstrução, para a gente rever nossa prática. Então, para as pessoas que estão fazendo o curso ou que estão buscando essa temática, eu acho que o mais importante é a gente ter consciência disso. Da nossa falibilidade, de que a gente é imperfeito e está sempre buscando, né? E o fato da gente buscar já faz com que a gente esteja caminhando aí devagar para essa construção de uma sociedade mais justa. E que uma coisa que eu aprendi também, inclusive com você, André, que a gente pode ser que a gente não vai, talvez, ver essa mudança. O que é uma coisa que nos deixa angustiada, que a gente quer a mudança para agora. A gente quer ver a mudança enquanto a gente estiver vivo, né? Só que muitas vezes essa mudança a gente não vai alcançar, né? Então a gente saber que assim, por mais que a gente vai trabalhar, né? A gente vai tentar, poxa, se desconstruir, a gente vai tentar rever nossa prática, fazer várias coisas, mas talvez a gente não veja isso do jeito que a gente quer ver. Porque a prática educativa e pedagógica, ela é assim. Às vezes, a gente só vai ver que o que você falou para o seu aluno só vai reverberar anos depois, né? Então, a gente tem que ter muita paciência, né? Eu acho.
serenidade. Eu não tenho isso. Eu tô aqui falando, mas assim, é mentira, eu não tenho isso. Eu fico assim, super angustiada. Mas eu tô falando isso pra mim também, né? Acho que a gente tem que reconhecer que talvez essa mudança que a gente quer, a gente não consiga ver. No mundo, em termos globais, a gente não vai ver, talvez durante a nossa existência, mas que são pequenas coisas que vão fazendo a gente ficar feliz, né, com isso. É o aluno que conta pra você que ele é gay e que ele não é aceito, mas que daqui a pouco ele já se assume, ele já se sente empoderado. E pode ser que ele não seja nem acolhido na família dele, mas o fato de que você foi uma referência para ele e deixou ele tranquilo em assumir isso e deu força para ele, isso já é uma grande transformação que a gente está fazendo, né? E talvez a nossa família pode até não concordar com todas as coisas que a gente defende e talvez a gente nem seja tão valorizado pela nossa família, né? Porque talvez eles não conseguem ter a dimensão de tudo isso que a gente está estudando e está propondo na nossa prática. Mas isso não pode fazer com que a gente desista, né? De ser o que a gente é, enfim, e de ter orgulho, né? De ser quem a gente é e de ter força para continuar nessa missão aí de transformar alguma coisa, né? E de ajudar as pessoas a serem mais felizes e se fortalecer para a gente também ser feliz, né? Nesse mundo com tantos ataques, enfim, a democracia e a diversidade.